Olá pessoal, eu sou o professor Valber Carrilho, do canal Carrilho Online. Bem-vindos a mais essa videoaula de resolução de exercícios do volume 1 do livro de cálculo do professor Jorge Thomas, publicado pela editora Pearson. Nessa videoaula, discutirei com vocês os exercícios de 1 a 6 da seção 3.3 do capítulo 3. Como já vimos, o livro apresenta ao final as respostas dos exercícios ímpares, ou seja, os exercícios 1, 3 e 5. Eu vou fazer com vocês os exercícios pares 2, 4 e 6. Vamos começar então pelo exercício número 2. Temos aqui uma função y é igual a x² mais x mais 8. É uma função do segundo grau. E ele pede no exercício para determinar a primeira e a segunda derivada dessa função y aqui. Vamos fazer a derivada dessa função a partir das técnicas de derivação apresentadas no livro. A primeira técnica de derivação colocada no livro está na página 132, a regra da derivada da soma. Essa regra diz o seguinte: quando nós temos duas funções deriváveis, a função u mais a função v, a derivada da soma dessas duas funções em função da variável x é igual à derivada da primeira função u em função da variável x, du dx, mais a derivada da segunda função v em função da variável x, dv dx. De modo prático, podemos dizer então que quando temos duas funções deriváveis em função da variável x, a derivada da soma dessas duas funções é igual à soma das derivadas dessas duas funções. Ou seja, podemos desmembrar essa derivada da soma em duas derivadas separadas. Ora, é exatamente o que nós temos aqui nessa função. Nós temos uma função do segundo grau, que temos aqui 3 termos, e cada termo dessa função é uma função derivável em x. A função x², a função linear x e a função constante 8. Podemos, então, para calcular a derivada dessa nossa função, e aí podemos utilizar como notação y' ou dy dx. Essa notação mostra que estamos derivando a função y em função da variável x, por isso dy sobre dx. É então a derivada dessa nossa função, x² mais x mais 8, em função de x. Temos aqui, então, 3 termos e, aplicando essa regra, podemos desmembrar essa derivada em 3 derivadas. A derivada dy dx é a derivada de x² dx, que corresponde a esse primeiro termo, mais a derivada de x dx, que corresponde a esse segundo termo, mais a derivada de 8 dx, que corresponde a esse terceiro termo. Vamos agora, então, fazer a derivada separada de cada um desses termos aqui. Para fazermos aqui essa primeira derivada, vamos utilizar uma outra regra de derivação, a regra da potenciação. Essa regra está no livro, na página 131. Ela diz que a derivada de x elevado a n
Sendo n um número real qualquer, é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Na prática, o que a gente costuma fazer é sempre pegar o valor da potência, colocar esse valor para baixo aqui, multiplicando o x, e aqui em cima, na potência, diminui 1. Utilizando essa regra aqui, nessa derivada de x² dx, vemos que no lugar do n, nós temos aqui a potência 2. Vamos colocar esse 2 para baixo aqui, multiplicando x, e vamos diminuir 1. Temos aqui, então, que a derivada de y dx é igual a 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1. Vamos utilizar essa mesma regra aqui nessa derivada dx dx. X é x elevado a 1. Esse 1 nós vamos baixar aqui, multiplicando x, e vamos diminuir 1. Temos, então, mais 1 que multiplica x elevado a 1 menos 1. Para fazer essa derivada de 8 dx, vamos utilizar uma outra regra de derivação. A regra da derivada de uma função constante. Dada uma função constante qualquer, f de x é igual a c, sendo c a constante, a derivada dessa função constante, a derivada de c dx, é sempre igual a zero. Aplicando essa regra aqui, temos que 8 é uma constante. Então, a derivada de 8 dx é a derivada da constante 8 em relação a x. A derivada, pela regra, é sempre igual a zero. Aqui na nossa regra, sempre igual a zero. Obviamente, então, temos aqui mais zero. Ajeitando aqui essa função derivada, temos que a derivada da nossa função y, dy dx, é 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. X elevado a 1 é x. Temos aqui 2x. Operando aqui, temos que x elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0. Todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do zero. Então, nós temos aqui 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então, mais 1 aqui, mais 0 não precisa colocar. Essa aqui é a nossa resposta da primeira parte do exercício, que pede para determinar a derivada primeira dessa função y, que é uma função do segundo grau, x² mais x mais 8. A derivada primeira dessa função é 2x mais 1. Perceba que toda vez que nós temos uma função aqui polinomial, a derivada vai ser sempre um grau a menos. Aqui nós temos uma função do segundo grau, a função derivada é uma função do primeiro grau. Vamos deixar essa resposta da primeira parte do exercício aqui em cima e vamos resolver agora a segunda parte do exercício, que pede a segunda derivada dessa função y. A segunda derivada dessa função y, a gente, em geral, pode utilizar y duas linhas ou d² y dx². São as duas principais notações para expressarmos a segunda derivada de uma função y qualquer. A derivada segunda,
de uma função é sempre a derivada da primeira derivada. Então, para calcularmos a segunda derivada, vamos derivar a primeira derivada, ou seja, vamos fazer uma nova derivada a partir da primeira derivada. Essa primeira derivada agora é a função 2x mais 1. Então, vamos calcular a derivada da função 2x mais 1 em função de x. Já sabemos, por essa primeira regra aqui, a regra da derivada da soma, que podemos desmembrar essa derivada em duas outras derivadas. Uma derivada para cada um dos termos aqui. Então, temos que a derivada segunda da função y é a derivada de 2x dx mais a derivada de 1 dx. Desmembramos essa derivada em duas outras derivadas. Vamos fazer a derivada de cada um desses termos. Para fazermos aqui essa derivada desse primeiro termo, vamos utilizar uma outra regra, que também está na página 131 do livro, que é a regra da multiplicação da derivada por uma constante. Se nós temos aqui uma função u multiplicada por uma constante c, a derivada dessa constante c vezes a função u é igual a essa constante c vezes a derivada da função u em função de x. Na prática, o que nós estamos fazendo? Estamos pegando essa constante e tirando ela para fora da derivada. Então, a derivada dessa constante vezes a função u é a constante vezes a derivada da função u dx. Ora, perceba que nós temos aqui o mesmo caso. Nós temos a derivada da constante 2 vezes a função x. Podemos, então, tirarmos esse 2 para fora dessa derivada aqui. Temos, então, que a nossa derivada de segunda ordem é igual a 2 vezes a derivada de x dx, mais a derivada de 1 dx. Olha, 1 é uma constante. E já vimos que a derivada de uma constante é sempre igual a zero. Temos aqui mais zero. Já vimos anteriormente, utilizando a regra da potenciação, que a derivada da função x dx é sempre igual a 1. Então, temos aqui 2 vezes 1 mais zero. 2 vezes 1, 2. A segunda derivada da função y é uma função constante, 2. Perceba que, novamente, nós tínhamos aqui uma função polinomial do primeiro grau e diminuímos 1 grau nessa função e passamos aqui a ter uma função de grau zero, que é uma função constante. Dessa forma, colocando aqui uma resposta ao lado da outra, temos aqui a primeira derivada da função y, que é a função 2x mais 1, e a segunda derivada, que é a função constante 2. Vamos agora fazer o exercício número 4, dada a função w igual a 3 vezes z elevado a 7 menos 7z elevado ao cubo mais 21z elevado ao quadrado. Temos aqui uma função w cuja variável é z e o exercício pede para calcular a primeira derivada dessa função,
Então, iremos calcular a primeira derivada da função w em função da variável z. Como a gente já fez o exercício anterior, passo a passo, aqui a gente pode trabalhar um pouco mais rápido, porque já entendemos como utilizar as regras de derivação. Temos aqui uma função polinomial. Sabemos que a derivada dessa função polinomial é a derivada de cada termo aqui. Então, vamos utilizar as regras desmembrando aqui termo a termo nessa função polinomial. Temos aqui em cada termo uma variável com uma potência. Dessa forma, podemos utilizar a regra da potenciação que vimos anteriormente. Sabemos, então, que para fazer essa derivada, vamos, aqui nesse primeiro termo, pegar a potência 7, baixar ela para cá, multiplicando, e diminuir 1 aqui na potência. Temos, então, que a primeira derivada da função w é a nossa função w', ou, dito de outra forma, dw dz, que é igual a 3 vezes 7 vezes z elevado a 6. Esse 7 é esse 7 que baixou aqui multiplicando, e esse 6 é aqui de 7 menos 1. Vamos agora derivar esse termo aqui, novamente utilizando a regra da potenciação. Vamos baixar esse 3 para cá multiplicando, diminuir 1 aqui na potência. Temos, então, menos, é esse menos aqui da função. 7 vezes 3, esse 3 é o 3 que estava na potência e a gente baixou multiplicando, vezes z elevado ao quadrado. 3 menos 1 é igual a 2, fica z elevado ao quadrado. Mais, vamos aqui pegar esse 2 que está na potência, passar para cá multiplicando, novamente aqui diminuindo 1, fica mais 21 vezes 2. Esse 2 é o 2 que estava aqui na potência e baixou aqui multiplicando, 2 menos 1, 1, vezes z elevado a 1. Vamos agora melhorar um pouco esses termos. Temos, então, que a primeira derivada da função w é a função w', que é igual a 3 vezes 7, 21, 21z elevado a 6, menos 7 vezes 3, 21, vezes z elevado ao quadrado, mais 21 vezes 2, 42, vezes z. Z aqui elevado a 1 é igual a z. Essa aqui é a nossa resposta da primeira parte do exercício, que pede para determinar a primeira derivada da função w. A primeira derivada da função w é a função w' igual a 21 vezes z elevado a 6 menos 21 vezes z elevado ao quadrado mais 42z. Vamos agora fazer a segunda parte do exercício, que pede para determinar a segunda derivada da função w. Sabemos que para determinar a segunda derivada, derivamos a primeira derivada. Fazendo, então, a derivada dessa derivada primeira, temos, então, utilizando a regra da potenciação, esse 6 que desce para cá, multiplicando com menos 1 aqui, esse 2 que desce para cá, multiplicando com menos 1 aqui, e sabemos que a derivada da variável elevado a 1 é sempre igual a 1. Então, sabemos que a derivada aqui de z é igual a 1 e podemos substituir z por 1. Temos, então, que a segunda derivada
da função w, w duas linhas, ou d ao quadrado w sobre dz ao quadrado é igual a 21 vezes 6 vezes z elevado a 5. Esse 6 é o 6 aqui que veio para baixo. 6 menos 1, 5. Menos 21 vezes 2 vezes z. Esse 2 é o 2 que a gente baixou aqui multiplicando. 2 menos 1 é igual a 1. Z elevado a 1 é igual a z, mais 42 vezes 1. 42 vezes 1 é 42. Ajustando aqui essa função, temos que a segunda derivada, w duas linhas, é igual a 21 vezes 6, 126. 126 z elevado a 5, menos 21 vezes 2, 42z, mais 42. Essa aqui é a resposta da segunda parte do exercício, que pede para determinar a segunda derivada da função w. A segunda derivada da função w é w duas linhas, que é igual a 126z elevado a 5 menos 42z mais 42. Perceba que a nossa função w é uma função polinomial de grau 7. Com a primeira derivada, a gente diminui um grau nesse polinômio. A primeira derivada é um polinômio de grau 6. A segunda derivada, diminuímos 2 graus nesse polinômio. A segunda derivada é um polinômio de grau 5. Vamos fazer agora o exercício número 6. Temos aqui uma função y em função de x. É uma função polinomial de grau 3. E o exercício pede para determinar a primeira e a segunda derivada dessa função y. Obviamente que nós iremos determinar essas derivadas em função da variável x. Temos aqui uma função polinomial e sabemos que nessa função polinomial podemos derivar separadamente cada termo. Podemos utilizar aqui a regra da potenciação. Dessa forma, vamos baixar o 3 que está aqui na potência para cá multiplicando e vamos diminuir 1 aqui na potência. Temos, então, que a derivada da função y é a nossa função y', ou a derivada da função y em função de x é dy dx, que é igual a 3 vezes x ao quadrado sobre 3. Esse 3 aqui é o 3 que abaixamos aqui multiplicando. 3 menos 1, 2. Por isso ficou x ao quadrado aqui sobre 3 que estava aqui. Podemos de novo usar a regra da potenciação. Vamos pegar o 2 e passar ele aqui para baixo multiplicando. E aqui na potência vamos diminuir 1. Fica 2 menos 1. Então, aqui na derivada temos mais 2, que foi o 2 que veio para cá multiplicando, vezes x elevado a 1. 2 menos 1, 1. Por isso, x elevado a 1 sobre 2, porque estava aqui sobre 2. Mais, sabemos que a derivada de x elevado a 1 é igual a 1. Então, vamos substituir aqui x por 1. Temos aqui mais 1/4. Ajustando aqui os termos dessa função, podemos cortar esse 3 aqui,
que está multiplicando com esse 3 aqui, que está dividindo. Podemos também cancelar esse 2 que está aqui multiplicando com esse 2 no denominador, que está dividindo. Temos que a primeira derivada da função y é a função y' igual a x² mais x mais 1/4. Essa é a resposta da primeira parte do exercício que pede a primeira derivada da função y. A primeira derivada da função y é a função y' igual a x² mais x mais 1/4. Vamos agora fazer a segunda parte do exercício, que pede para determinar a segunda derivada da função y. Sabemos que, para calcular a segunda derivada da função y, basta derivarmos a primeira derivada. Então, vamos calcular aqui a derivada da primeira derivada. Vamos calcular aqui a derivada dessa função y'. Sabemos que é uma função polinomial, sabemos que podemos derivar termo a termo. Vamos utilizar aqui as regras de derivação que a gente já viu nos exercícios anteriores. Podemos aqui, pela regra da potenciação, baixar esse 2 para cá multiplicando, aqui na potência diminuir 1. Sabemos que a derivada de x elevado a 1 é igual a 1, então vamos substituir aqui x por 1. E também vimos que a derivada de uma constante é igual a 0. 1/4 é uma constante. A derivada da constante 1/4 é igual a 0. Vamos substituir aqui 1/4 por 0. Dessa forma, temos aqui que a segunda derivada da função y é a função y duas linhas, ou d² y sobre dx², é igual a 2x. O 2 é esse 2 que veio para cá multiplicando. 2 menos 1 é 1, fica x elevado a 1. X elevado a 1 é x. Temos aqui no primeiro termo 2x, mais, substituindo aqui x por 1, 1, mais 1/4 a gente vai substituir por 0, não é necessário colocarmos aqui mais 0. Dessa forma, temos aqui a resposta da segunda parte do exercício, que pede para calcular a segunda derivada da função y. A segunda derivada da função y é a função y duas linhas, que é igual a 2x mais 1. Repare novamente que a nossa função y é uma função do terceiro grau. Na primeira derivada, y', baixamos um grau, é uma função do segundo grau. E na segunda derivada, y, duas linhas, baixamos mais um grau. Temos aqui uma função do primeiro grau. Resumindo, eu vou deixar aqui as respostas dos exercícios pares que calculamos. No exercício 2, a primeira derivada da função y igual a x² mais x mais 8 é igual a 2x mais 1. E a segunda derivada dessa função é uma função constante igual a 2. No exercício 4, a primeira derivada da função w igual a 3z elevado a 7 menos 7z elevado ao cubo mais 21z elevado ao quadrado é igual a 21z elevado a 6 menos 21z elevado ao quadrado mais 42z. E a segunda derivada dessa função w é igual a 126z elevado a 5 menos 42z mais 42. E aqui
No exercício 6, a primeira derivada da função y igual a x elevado ao cubo sobre 3 mais x elevado ao quadrado sobre 2 mais x sobre 4 é a função x ao quadrado mais x mais 1/4. E a segunda derivada dessa função y é igual a 2x mais 1. Aqui em vermelho estão as respostas dos exercícios ímpares 1, 3 e 5, que estão disponíveis no final do livro. Ok, pessoal? Obrigado por assistir mais essa videoaula. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no canal e acione as notificações para ficar por dentro das novidades.